mamãe de um rapazinho de 4 anos. Meu nome é Nairta, eu sou médica também, professora e tenho 3 filhos, Maria Elisa, Heitor e Samuel. Hoje nós vamos falar sobre o refluxo. Eu sei que é uma ansiedade, uma causa de ansiedade para muitas mamães e muitos papais. Será que o refluxo é normal? Será que eu vou precisar de algum medicamento? E o que eu posso fazer para melhorar o refluxo do meu filho? Então esse é o tema especial de hoje. Gente, então, quando a gente fala de refluxo, ele é comum, né, em bebês ali por volta de 2 até 4, 5 meses. Isso porque quando a gente se alimenta, todos nós, né? Então o alimento vem pela boca, passa pelo esôfago, depois cai no estômago. E no bebê existe o esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago, ele é mais relaxadinho. De modo que não existe a compressão e acaba voltando o conteúdo do estômago para o esôfago e para a boquinha do bebê. E isso que é o refluxo. E sem falar que a dieta, né, o bebê com menos de 6 meses, ele se alimenta de dieta líquida, né, que é o leite. E isso favorece ainda mais o refluxo. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, principalmente para os meus pacientes do consultório, que é o exemplo da garrafa, né? É como se o seu bebê fosse essa garrafinha aqui aberta. Então, se o bebê mamar muito, um volume muito grande de leite, ele vai transbordar. Se o seu bebê mamar e você ficar sacudindo ele, vai transbordar também. Da mesma maneira, se seu bebê mamar, ficar com essa garrafinha aqui cheia e você colocar ele para trocar uma fralda, deitar ele no berço, também vai transbordar, né? E na grande maioria das vezes, esse refluxo ele vai ser normal. A gente sabe também que o refluxo ele tem um pico ali por volta de 4 meses de vida do bebê, então ele piora nessa idade. E tem pesquisas que mostram que 67% dos casos de refluxo são refluxos normais. Fisiológicos, que a gente chama, né? Que a gente não precisa preocupar, as mamães e papais não precisam se preocupar porque ele ocorre naturalmente. E não precisa também de medicamento, só medidas ali no cuidado do bebê, né? Evitar colocar ele na posição horizontal, evitar trocar a fralda, já costuma ajudar. Mas tem alguns casos do refluxo que esse refluxo não vai ser ali 100% normal, né? Então, quando a gente suspeita de um refluxo normal, vamos falar primeiro, né? Vamos. Quando você olha pro seu bebê e fala ali, não, esse refluxo é o refluxo fisiológico, normal do bebê. É aquele bebê, né? O regurgitador feliz. Exatamente, é aquele bebê que mama, tem refluxo, volta, golfa e continua ali, belezinha, feliz, ganhando peso, não fica irritado, ele tem o refluxo e não chora. Não chora, dorme bem, né? Ganha peso, xixi normal, cocô normal, então você não precisa preocupar com esse bebê. Ah, doutora, mas e quantas vezes que é normal o bebê regurgitar? Não existe o número de vezes. Se ele for esse regurgitador feliz, se ele estiver ok, tá dormindo bem, não tá irritado, tá tranquilo, não tem problema. Ele pode regurgitar várias vezes mesmo. Até porque, igual a Helena falou, esse aqui seria o esfíncter esofagiano. E no bebê, ele é amolecido, ele não contrai, então ele fica aberto. Né? Fica aberto. Já à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ganhando contratilidade, vai ganhando funcionalidade, e ele vai fechando, vai ficando igual de um adulto mesmo. Exatamente. E quando suspeitar que o refluxo do seu bebê não é normal, então é aquele bebê que tem um refluxo e chora, fica irritado, fica também com o pescoço muito estendido para trás, é aquele bebê que não dorme bem, você vai no pediatra e o pediatra fala que esse bebê não está ganhando peso de maneira adequada, não está crescendo de maneira adequada. Aí a gente pode suspeitar, né, do refluxo patológico, que muitas vezes precisa de medicamentos, ou então de outras alterações, como estenose hipertrófico de piloro ou má rotação intestinal, que aí já são casos mais graves, né? Isso, e é importante, na dúvida, sempre buscar o acompanhamento especializado, buscar um pediatra para realmente examinar esse bebê, ver o que está acontecendo e tranquilizar os papais e mamães. Existem ainda algumas medidas que para todo bebê, né, Helena, que tem refluxo, que a gente pode adotar. Então, a Helena já começou a falar de algumas sobre o posicionamento do bebê. Então, ele mamou, é importante que deixe o bebê, né, para arrotar. Então, arrotar. Na posição assim, ó, verticalizada. Pelo menos 20 a 30 minutos, né, após as mamadas, colocar o seu bebezinho aqui nessa posição para ele poder arrotar. Isso. E mesmo se ele não arrotar nesse período, a gente precisa respeitar o tempo de 30 minutos.
E se ele arrotar antes também, a gente também respeita o tempo respeitar. de 30 minutos, tá? Também após as mamadas, trocar a fralda do bebê, porque você vai imaginar como se o bebê fosse aquela garrafinha aberta, né? Então, se Isso, você veja só. deitar o seu bebê pra trocar a fralda ali, ou então deitar ele pra dormir, ele vai refluir, né? O refluxo vai vir e ele vai golfar o leite. Então, a gente tem que evitar colocar o bebê na posição vertical, ou então ficar Balançando chacoalhando muito, ele, né? né? Porque senão... O bebê não é um chocalho. Exatamente. Deixa eu só pegar aqui um Claro. minutinho. Gente, aqui, ó. Então, isso que a Helena tá falando é muito importante de não trocar a fralda do bebê, porque quando você precisa trocar a fralda do bebê, você leva aqui. Então, percebe que a garrafinha vai ficar voltada pra cá, que vai refluir conteúdo aqui na boquinha desse bebê? Então, se for um bebê regurgitador, tem bebês que mesmo após 30, 40 minutos, aconteceu muito com Maria, ela regurgitava. E uma das formas que eu aprendi ao trocar a fraldinha, a gente não vai levantar aqui não. A gente coloca, ó, vira de ladinho, coloca um pedacinho da fralda pra cá, do outro lado coloca a fralda. A gente vai fazendo esse movimento ao invés desse. Porque percebe que aqui volta muito conteúdo e quando você lateraliza, não, ele fica horizontalizado, então evita também a ocorrência de refluxo. Exatamente. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários e também não se esqueça de curtir o nosso vídeo, seguir o canal. Se inscreve no canal! Exatamente. E ativar também o sininho. Vem com a gente.